demitiu por roubo. O copo de uísque escapou da mão de Jorge e estilha sangue no chão. Ele tentou rir, mas o som saiu comunicado. Passei para o segundo papel. Sério, o seu relatório prova que você foi adotada ilegalmente de uma clínica clandestina em 1971. Eu nunca pude ter filhos biológicos. O seu pai e eu compramos vocês dois para manter as aparências e garantir que as terras não voltassem para o governo. Vocês passaram a vida humilhando a Júlia por ela ser misturada. Mas ela é a única pessoa nessa sala que realmente carrega o sangue Vasconcelos, já que é filha biológica da minha sobrinha legítima. A sala parecia ter perdido todo o oxigênio. Eles se olharam. Décadas, não se viram como irmãos ou membros de uma elite, mas como dois oportunistas ligados por uma farsa que acabava de ser implodida. Séria começou a tremer. A mão subindo ao pescoço para arrancar brocha, como se ele agora fosse feito de chumbo. E tem mais uma coisa, eu disse, fechando a carta. A vovó vendeu essa fazenda para um fundo de preservação ambiental há 3 meses. O casarão foi doado para ser ela deu Começamos bem, galera. Começamos bem. Minha avó me deixou um envelope lacrado dizendo não abra até o partido. E o que encontrei lá dentro fez toda a minha família parecer um bando de estranhos. Minha avó, Alzira, era uma mulher de poucas palavras e muitos silêncios. Ela passava os dias sentada em sua poltrona de veludo, observando o movimento da casa com olhos que pareciam câmeras de segurança, gravando cada deslize, cada mentira e cada olhar de ganância. Para meus tios, o Jorge e a Célia, ela era apenas um obstáculo entre eles e a herança de uma fazenda que estava na nossa família há 4 gerações. Eles a tratavam como se ela fosse invisível ou incapaz, discutindo a venda das terras e a partilha das joias bem na frente dela, enquanto eu limpava seus pés ou lia o jornal em voz alta. 2 semanas antes de fechar os olhos para sempre, ela apertou minha mão com uma força que eu não sabia que ela ainda tinha, e me entregou um envelope pardo, grosso e lacrado com cera vermelha. Só abra quando eu partir, Júlia, ela sussurrou, com a voz falhando, mas os olhos brilhando com uma lucidez assustadora. E não deixe que eles vejam antes da hora certa. O veneno deles só cura com a dose certa de verdade. O funeral foi um espetáculo de hipocrisia. Jorge chorava alto, um choro seco e ensaiado, abraçando as pessoas e aceitando pêsames como se fosse o novo rei do pedaço. Célia já usava um dos broches de esmeralda da vovó que ela tinha resgatado do quarto assim que o corpo saiu da casa. Quando voltamos para o casarão para a leitura informal do que eles achavam ser testamento, o clima era de partilha de saque. Eles se sentaram à mesa de jantar de carvalho, já apontando para os quadros e para a tacaria. Bom, Júlia, você foi ótima cuidando da mamãe, disse Jorge, servindo-se do uísque caro do meu avô. Vamos te dar uma boa quantia para você terminar sua faculdade e achar um lugarzinho para morar na cidade. Mas a fazenda? Bom, isso tem que ficar com os herdeiros de sangue, você entende a tradição, né? Eu não disse nada. Apenas peguei o envelope na minha mochila e o coloquei sobre a mesa. O silêncio se instalou instantaneamente. Célia parou de admirar o próprio reflexo no broche roubado. Abriu o lápis devagar. Lá dentro não havia um testamento oficial, mas sim uma série de relatórios de laboratório com carimbos de um cartório central e uma carta manuscrita. Comecei a ler em voz alta, ignorando os protestos iniciais do Jorge. Para meus queridos filhos que passaram os últimos 10 anos contando os meus batimentos cardíacos como se fossem moedas, a carta começava. Vocês sempre se orgulharam tanto do sangue puro dos Vasconcelos. Jorge, você sempre se achou o sucessor natural porque tinha o queixo do seu pai. Célia, você sempre desprezou a Júlia por ser filha de uma aventura da sua irmã. Pois bem, decidi que a verdade é o único patrimônio que vocês realmente merecem. Peguei o primeiro relatório. Jorge, o teste de DNA que fiz comparando suas amostras com os restos mortais do seu pai prova que você não tem uma gota do sangue dele. Você é fruto de um caso que minha irmã teve com o antigo capataz da fazenda. Eu assumi você para poupar o nome da família, mas o queixo que você tanto exibe não passa de uma coincidência genética de um funcionário que seu pai demitiu por roubo. Um copo de uísque escapou da mão de Jorge e estilha sangue no chão. Ele tentou rir, mas o som saiu como um engasgo. Passei para o segundo papel. Sério, o seu relatório prova que você foi adotada ilegalmente de uma clínica clandestina em 1978. Eu nunca pude ter filhos biológicos. O seu pai e eu compramos vocês dois para manter as aparências e garantir que as terras não voltassem para o governo. Vocês passaram a vida humilhando a Júlia por ela ser misturada, mas ela é a única pessoa nessa sala que realmente carrega o sangue Vasconcelos, já que é filha biológica da minha sobrinha legítima. A sala parecia ter perdido todo o oxigênio. Eles se olharam e, pela primeira vez em décadas, não se viram como irmãos ou membros de uma elite, mas como dois oportunistas ligados por uma farsa que acabava de ser implodida. Séria começou a tremer, a mão subindo ao pescoço para arrancar o broche, como se ele agora fosse feito de chumbo. E tem mais uma coisa, eu disse, fechando a carta. A vovó vendeu essa fazenda para um fundo de preservação ambiental há 3 meses. O casarão foi doado para ser um museu histórico. Ela deixou o dinheiro da venda em um fundo imobiliário com seu nome, com instruções claras. Vocês têm 24 horas para pegar suas roupas e sair. Se tentarem contestar, os vídeos que ela gravou de vocês discutindo como acelerar a morte dela serão entregues à polícia. Minha avó me deixou um envelope lacrado dizendo não abra até o partido. E quem encontrei lá dentro fez toda a minha família parecer um bando de estranhos. Minha avó, Alzira, era uma mulher de poucas palavras e muitos silêncios. Ela passava os dias sentada em sua poltrona de veludo, observando o movimento da casa com olhos que pareciam câmeras de segurança, gravando cada deslize, cada mentira e cada olhar de ganância. Para meus tios, o Jorge e a Célia, ela era apenas um obstáculo entre eles e a herança de uma fazenda que estava na nossa família há 4 gerações. Eles a tratavam como se ela fosse invisível ou incapaz, discutindo a venda das terras e a partilha das joias bem na frente dela, enquanto eu limpava seus pés ou lia o jornal em voz alta. 2 semanas antes de fechar os olhos para sempre, ela apertou minha mão com uma força que eu não sabia que ela ainda tinha, e me entregou um envelope pardo, grosso e lacrado com cera vermelha. Só abra quando eu partir, Júlia, ela sussurrou, com a voz falhando, mas os olhos brilhando com uma lucidez assustadora. E não deixe que eles vejam antes da hora certa. O veneno deles só cura com a dose certa de verdade. O funeral foi um espetáculo de hipocrisia. Jorge chorava alto, um choro seco e ensaiado. Oi! As pessoas e aceitando pêsames como se fosse o novo rei do pedaço. Célia já usava um dos broches de esmeralda da vovó que ela tinha resgatado do quarto assim que o corpo saiu da casa. Quando voltamos para o casarão para a leitura informal do que eles achavam ser testamento, o clima era de partilha. Eles se sentaram à mesa de jantar. Ué, mãe. Já que é um negócio branco que ficava ali, que é do ferro, cadê? Contando os meus batimentos cardíacos como se Voltei, galera. Voltei. vocês sempre se orgulharam tanto do sangue puro. Você sempre se achou o sucessor natural. Esse carinha aqui é chato, viu, Você vem? sempre desprezou a Júlia por ser filha de uma aventura da sua irmã. Pois bem, decidi que a verdade é o único patrimônio que vocês realmente merecem. Peguei o primeiro relatório. Jorge, o teste de DNA que fiz comparando suas amostras com os restos mortais do seu pai prova que você não tem uma gota do sangue dele. Você é fruto de um caso que minha irmã teve com o antigo capataz da fazenda. Eu assumi você para poupar o nome da família, mas o queixo que você tanto exibe não passa de uma coincidência genética de um funcionário que seu pai demitiu por roubo. O copo de uísque escapou da mão de Jorge e estilha sangue no seu chão. Ele tentou rir, mas o som saiu como um
Não dá, velho. O cara lutou, mano. Seu pai e eu compramos vocês dois para manter as aparências e garantir que as terras não voltassem para o governo. Vocês passaram a vida humilhando a Júlia por ela ser misturada, mas ela é a única pessoa. Qual foi a coisa mais preconceituosa que já aconteceu com você? Percebi imediatamente o grupo de mulheres paradas perto dos balanços quando cheguei ao parque com Lucy, a menina de quem eu cuidava. Uma delas, uma loira vestindo calça de yoga, parecia ser a líder, e ela não parava de me encarar. Mexi no banco, inquieto, enquanto via Lucy descer o escorregador, rindo como uma louca. Ela correu até mim com uma pequena flor na mão. Para você, Jojo. Ela sorriu, peguei a flor e beijei sua testa. Ela se acabou, disse seriamente. Ela riu novamente e correu para se juntar às outras crianças no parquinho. Então percebi a mulher loira vindo em minha direção com um sorriso de escape nos lábios. De quem é essa criança? Ela exigiu bruscamente. Gelei com o tom dela. O nome dela é Lucy Michaels. Trabalho para a família Michaels como babá, disse calmamente. A mulher riu friamente. Não tem como isso ser verdade, ela rosnou. Você a sequestrou? A voz dela tornou-se estridente, chamando a atenção de outros pais. Você sequestrou, não foi? Eu disse algo. Não, estou dizendo a verdade. Lucy está sob minha responsabilidade. Você pode ligar para os Michaels e perguntar a eles. Ela franziu a testa para mim. Mostrem-me algum documento, disse ela. Minhas mãos começaram a tremer. As outras crianças pararam de brincar e estavam assistindo ao show. Lucy estava parada perto da caixa de areia, com o rosto vermelho e medo nos olhos. Dei um passo em direção a ela, mas a mulher loira entrou na minha frente, bloqueando meu caminho. Acho que não, disse ela suavemente. Lucy, chamei gentilmente, levantando a mão para ela. Ela balançou a cabeça, pregada no chão. Deixei minha mão cair, me xingando internamente. Ela nem quer ir com você, a mulher tomou. Ela tem 4 anos, eu disse explicitamente. Ela está assustada. Já chamei a polícia, anunciou a mulher. Meu sangue gelou. Senhora, não há necessidade de envolver a polícia, disse eu com uma voz trêmula. Eu sabia o que ela via. E todos viam. Um homem negro cuidando de uma criança branca. A mulher parecia triunfante. Apenas admita que você é um predador e as coisas serão mais fáceis para você. Ela cuspiu as palavras. Limpei as palmas das mãos suadas no meu jeans. Eu não sou, respondi asperamente. Estou dizendo a verdade, porcaria. 2 policiais entraram no parque e começaram a caminhar em nossa direção. Senhor, preciso que se afaste da mulher e das crianças, ordenou com mais alto. Dei um grande passo para trás. Nem estou perto das crianças, murmurei irritado. Meu nome é Joseph Briggs. Trabalho para a família Michaels como babá. E Lucy é a criança de quem cuido. Deixe-me ligar para Kate Michaels rapidinho. Peguei meu telefone e apertei o botão de ligar. Mas nada aconteceu. Encarei uma tela preta. Esqueci de carregar meu telefone. Senhor, você vai ter que vir conosco, disse o policial mais baixo. Lucy soluçava enquanto outra mulher se ajoelhava ao lado dela para consolá-la. Ela enterrou o rosto no ombro da estranha, os ombros minúsculos tremendo com soluços. Olhei para os policiais. Por favor, estou falando a verdade, insisti. O mais alto disse, deixe-me ver algum documento. Eu disse, bolso de trás, com as mãos levantadas. Eles pegaram minha carteira e encontraram minha carteira de motorista. Ok, então você é quem disse, eu disse mais baixo calmamente. Mas isso não significa que essa criança esteja sob seus cuidados, eu disse desesperadamente. Apenas ligue para Kate Michaels. Eu tenho o número de telefone e o mais alto ligou por alguns segundos. Senhora Michaels, perguntou o policial e fez uma careta. Aqui é o oficial Denton. Estou com um tal de Joseph Briggs. Uma pausa. Não há nada de errado. Só estava confirmando que ele é de fato seu babá. Outra pausa. Sim, senhora. Então ele desligou. Ela está a caminho, disse ele, parecendo um pouco pálido. Kate Michaels estava assustadora quando entrou no parque como um furacão e correu imediatamente para a Luz, pegando-a nos braços. Ela encheu o rosto de Lucy de beijos e virou-se para os policiais. Qual é o significado disso? Exigiu ela com a voz fria. Por que vocês estão assediando meu babá desse jeito? O policial mais alto parecia envergonhado. Sinto muito pelo mal entendido. Recebemos uma denúncia. Kate deu um passo à frente e me entregou Lucy. Fiquei grato por Lucy ter vindo para mim de boa vontade, acatando seus ombros com amor. Vocês receberam uma denúncia, repetiu Kate secamente. Ela se virou para a mulher loira. Parece-me que vocês têm outro crime para cuidar. A mulher empalideceu imediatamente. O policial mais baixo suspirou e disse, senhora, você sabe que falsificar um boletim de ocorrência é crime. Ela gritou. Eu não estava tentando. Eu juro que genuinamente acreditei que aquela criança estava em perigo. O parque ficou em silêncio enquanto todos assistiam incrédulos. Os policiais trocaram olhares. Senhora, a senhora vai ter que vir conosco, disse o mais alto. A mulher olhou em volta em busca de apoio, mas ninguém se manifestou. Finalmente, ela olhou feio para mim e cuspiu no chão na minha frente antes dos policiais a arrastarem para fora do parque. Não houve pedido de desculpa de nenhum dos outros pais que estavam assistindo e não fizeram nada. Mas a pior parte foi que os Michaels não queriam lidar com a repercussão do que aconteceu no parque. Então eles me demitiram. Qual foi a coisa mais preconceituosa que já aconteceu com você? Percebi imediatamente o grupo de mulheres. Minha vizinha quer que a gente pague a conta médica do filho dela. Mesmo depois de termos avisado várias vezes que não era para eles brincarem no nosso terreno. Em vez de pagar, resolvi processar eles por invasão de propriedade. Compramos a casa no ano passado e logo na primeira visita já achamos tudo meio bagunçado. Bicicleta largada na garagem, brinquedos espalhados por todo canto e o quintal lateral parecia um buraco só, cheio de covas que pareciam ter sido cavadas por crianças animadas. Até pensamos que fosse coisa dos antigos donos. No último dia antes de assinar a papelada, demos uma passada lá e demos de cara com 3 crianças na nossa garagem, desenhando um X no chão e andando de patinete pra lá e pra cá. A gente se apresentou, perguntou de onde elas eram e elas só apontaram pra casa ao lado. Depois, fomos conhecer os pais delas, falando que a gente estava comprando a casa e que logo ia chegar caminhão de mudança. Então não era bom deixar as crianças brincando por aí. Os pais disseram que entenderam e que iriam cuidar disso. No dia da mudança foi tudo tranquilo. Ninguém apareceu na garagem. Pensei que tinham entendido o recado. Só que menos de uma semana depois, os brinquedos já estavam de volta no nosso quintal lateral. Todo dia, quando chegávamos do trabalho, era bicicleta jogada na grama, buraco novo abrindo no quintal. Fomos lá pedir uma boa, se as crianças recolhessem as coisas e parassem de cavar. A mãe até deu risada e falou que os antigos donos. Galera, eu tô sem ideias, né? É sério. Eu tô em silêncio que eu tô em choque, mano. Que eu tô irritado. Eu tô sem ideia pra vídeo, velho. Se eu tô bem sincero, eu tô planejando desistir, mano, do canal. Porque, pô, mano, que passar ter dos vídeos longos. Tipo, eu entendo, vocês não querem assistir todo porque o vídeo é longo. Mas, tipo assim, pô, eu me esforço, mano.
Eu gosto de trazer alegria pra vocês. Mas tá difícil, viu, galera? Tá difícil. Eu vou continuar postando. Eu vou postar nesse ano. Tipo assim, depois eu vou ver, né, como tá no canal depois. E aí depois eu vejo se eu paro de fazer vídeo pro canal ou se eu continuo, pô. Mas só que seja bem provável que eu desista do canal, mano. Porque tá difícil, mano. Tá difícil. Mas bora lá, né? Nos deixavam as crianças procurar fósseis no quintal. Eu respondi que agora a casa era nossa e que a gente não queria mais ninguém brincando ou cavando ali. Ela fez uma cara de quem achou exagero, mas concordou. Passaram 2 semanas e as bicicletas já estavam de volta na nossa garagem. As câmeras de segurança pegaram tudo. As crianças andando de bicicleta, fazendo acrobacia, desenhando um mural com giz por todo canto. Fomos de novo conversar com os pais, só que dessa vez fomos diretos. Não queremos mais criança nenhuma na nossa garagem, no nosso quintal, nem desenhando na nossa calçada. A vizinha soltou aquele suspiro dramático e disse que os antigos donos nunca ligaram. Respondi que agora éramos nós, que a casa era nossa. Minha esposa sugeriu que a gente oficializasse, então mandamos uma carta registrada deixando bem claro que as crianças não podiam mais entrar no nosso terreno por motivo nenhum. Recebemos até o aviso de recebimento, ou seja, prova de que avisamos. Depois disso, ficou tudo em paz por umas 3 semanas. Só que no domingo passado, eu estava na garagem mexendo em umas coisas, tirei a caminhonete pra fora pra ter mais espaço e pouco tempo depois, comecei a ouvir o barulho já conhecido das crianças. Saí e vi 2 deles andando de bicicleta em círculos na nossa garagem. Falei, gente, vocês não podem andar de bicicleta aqui, por favor, voltem pra casa. Eles ficaram me olhando calados, começaram a pedalar devagar pra casa deles. Nem 5 minutos depois, o barulho voltou e aí veio um grito. Larguei tudo e corri. Um dos meninos tinha batido a bicicleta bem de frente na lateral da minha caminhonete. O menino tava no chão chorando, a roda da bicicleta toda torta. Antes que eu me situasse, a mãe saiu correndo de casa, entrando comigo e me acusando de ter machucado o filho dela, dizendo que a culpa era minha, que éramos monstros por estacionar na nossa própria garagem. O outro menino, pra ser justo, contou na hora pra mãe que o irmão tinha batido porque não prestou atenção, mas ela não quis saber. Minha esposa também apareceu pra ver o que estava acontecendo e a vizinha virou de vez. Chegou perto da minha esposa e falou: vocês vão se arrepender disso, vocês vão pagar pelo que fizeram. Tentamos explicar que o filho dela não devia nem estar no nosso terreno, mas ela saiu puxando os 2 filhos pra dentro. À noite, umas 8 horas, o pai apareceu lá em casa. Estava mais calmo que a esposa, mas tão insistente quanto. Disse que éramos responsáveis pelas despesas médicas do filho, que tinha faturado o pulso e precisou levar ponto no queixo. Falei que não tínhamos culpa nenhuma e que já tínhamos avisado várias vezes para não ligar nele. Ele respondeu que nada disso importava, que era nossa culpa por estacionar a caminhonete ali e criar uma situação perigosa. No dia seguinte, pegamos tudo das câmeras de segurança, mostrando eu pedindo para as crianças saírem do terreno. O ângulo não pegou o momento da batida, mas o áudio do acidente ficou registrado, além do menino contando para a mãe exatamente o que aconteceu. Ligamos por seguro, mandamos tudo. Aviso de recebimento, vídeos, horários, cada detalhe. O corretor analisou e disse que se eles tentassem abrir processo, o seguro ia bater de frente e sugeriu também fazer boletim de ocorrência. Fomos na delegacia, o policial olhou as provas e falou que tínhamos um caso forte de assédio e invasão de propriedade e que os vizinhos só queriam nos intimidar. Ontem procurei um advogado, ele analisou tudo e disse que o melhor era virar o jogo. Em vez de esperar o processo deles, nós é que deveríamos processar por invasão, assédio e patrimônio pelos buracos das crianças. Hoje cedo, eles foram notificados. Queriam que eu pagasse as despesas médicas do acidente que aconteceu no meu próprio terreno, depois de todos os avisos. Agora, eles é que vão ter que arcar com os custos judiciais, porque vou entrar com um processo para reaver cada centavo que a gente gastou com isso. Minha vizinha quer que a gente pague a conta médica do filho dela, mesmo depois de termos avisado várias vezes que não era para eles brincarem no nosso terreno. Em vez de pagar, resolvi processar eles por invasão de propriedade. Compramos a casa no ano passado e logo na primeira visita já achamos tudo meio bagunçado. Bicicleta largada na garagem, brinquedo espalhado por todo canto e o quintal lateral parecia um buraco só, cheio de covas que pareciam ter sido cavadas por crianças animadas. Até pensamos que fosse coisa dos antigos donos. No último dia antes de assinar a papelada, demos uma passada lá e demos de cara com 3 crianças na nossa garagem, desenhando com giz no chão e andando de patinete pra lá e pra cá. A gente se apresentou, perguntou de onde elas eram e elas só apontaram pra casa ao lado. Depois, eu e minha esposa fomos conhecer os pais delas, falando que a gente estava comprando a casa e que logo ia chegar caminhão de mudança, então não era bom deixar as crianças brincando por aí. Os pais disseram que entenderam e que iriam cuidar disso. No dia da mudança foi tudo tranquilo, ninguém apareceu na garagem e pensei que tinham entendido o recado. Só que menos de uma semana depois, os brinquedos já estavam de volta no nosso quintal lateral. Todo dia quando chegávamos do trabalho, era a bicicleta jogada na grama
Volt. Todo dia, quando chegava no trabalho, era bicicleta jogada na grama, Bora. roupa preta no quintal. Fomos lá pedir uma boa, que as crianças recolhessem as coisas e parassem de cavar. A mãe até deu risada e falou que os antigos donos deixavam as crianças procurar fóssil no quintal. Eu respondi que agora a casa era nossa e que a gente não queria mais ninguém brincando ou cavando ali. Ela fez uma cara de achou exagero, mas concordou. Passaram 2 semanas e as bicicletas já estavam de volta na nossa garagem. As câmeras de segurança pegaram tudo. As crianças andando de bicicleta, fazendo acrobacia, desenhando um mural com giz por todo canto. Fomos de novo conversar com os pais, só que dessa vez fomos diretos. Não queremos mais criança nenhuma na nossa garagem, no nosso quintal, nem desenhando na nossa calçada. A vizinha soltou aquele suspiro dramático e disse que Ah, não, velho. que agora éramos nós, a casa era nossa. Minha esposa sugeriu que a gente oficializasse. Então mandamos uma carta registrada deixando bem claro que as crianças não podiam mais entrar no nosso terreno por motivo nenhum. Recebemos até o aviso de recebimento assinado, ou seja, prova de que avisamos. Depois disso, ficou tudo em paz por umas 3 semanas. Só que no domingo passado, eu estava na garagem mexendo em umas coisas, tirei a caminhonete pra fora pra ter mais espaço, e pouco tempo depois, comecei a ouvir o barulho já conhecido das crianças. Saí e vi 2 deles andando de bicicleta em círculos na nossa garagem. Falei, gente, vocês não podem andar de bicicleta aqui. Ah, velho, tô lagado, Eles mano. ficaram olhando calados, começaram a pedalar devagar na casa deles. Nem 5 minutos depois, o barulho... Coitado, mano, o cara tá tentando acertar as coisas sem. Tinha batido a bicicleta bem de frente na lateral da minha caminhonete. O menino tava no chão chorando, a roda da bicicleta toda torta. Antes que eu me situasse, a mãe saiu correndo de casa, gritando comigo e me acusando de ter machucado o filho dela. Dizendo que a culpa era minha. Que era Morremos. estacionar na nossa própria garagem. O outro menino, pra ser justo, contou na hora pra mãe que o irmão tinha batido porque não prestou atenção. Mas ela não quis saber. Minha esposa também apareceu pra ver o que estava acontecendo. E a vizinha virou de vez. Chegou perto da minha esposa e falou: vocês vão se arrepender disso. Vocês vão pagar pelo que fizeram. Tentamos explicar que o filho dela não devia nem estar no nosso terreno. Mas ela saiu puxando os 2 filhos pra dentro. À noite, umas 8 horas, o pai apareceu lá em casa. Estava mais calmo que a esposa, mas não insistente quanto. Disse que éramos responsáveis pelas despesas médicas do filho, que tinha fraturado o pulso e precisou levar ponto no queixo. Falei que não tínhamos culpa nenhuma e que já tínhamos avisado várias vezes pra não brincarem ali. Ele respondeu que nada disso importava, que era nossa culpa por estacionar a caminhonete ali e criar uma situação perigosa. No dia seguinte, pegamos tudo das câmeras de segurança, mostrando eu pedindo para as crianças saírem do terreno. O ângulo não pegou o momento da batida, mas o áudio do acidente ficou registrado, além do menino contando pra mãe exatamente o que aconteceu. Ligamos pro seguro, mandamos tudo. Aviso de recebimento, vídeos, horários, cada detalhe. O corretor avisou e disse que se eles tentassem abrir processo, o seguro ia bater de frente e sugeriu também fazer boletim de ocorrência. Fomos na delegacia, o policial olhou as provas e falou que tínhamos no caso porte de assédio e invasão de propriedade e que os vizinhos só queriam nos intimidar. Ontem procurei um advogado, ele analisou tudo e disse que o melhor era tirar o jogo. Em vez de esperar o processo deles, nós é que deveríamos processar por invasão, assédio e danos ao patrimônio pelos buracos das crianças. Hoje cedo, eles foram notificados. Queriam que eu pagasse as despesas médicas do acidente que aconteceu no meu próprio terreno, depois de todos os avisos. Agora, eles é que vão ter que arcar com os custos judiciais, porque vou entrar com um processo para reaver cada centavo que a gente gastou com isso. Minha vizinha quer que a gente pague a conta médica do filho dela, mesmo depois de termos avisado várias vezes que não era para eles brincarem no nosso terreno. Em vez de pagar, resolvi processar eles por invasão de propriedade. Compramos a casa no ano passado, logo na primeira visita, já achamos tudo meio bagunçado. Bicicleta largada na garagem, brinquedos espalhados por todo canto e quintal lateral parecia um buraco só, cheio de covas que pareciam ter sido cavadas por crianças animadas. Até pensamos que fosse coisa dos antigos donos. No último dia antes de assinar a papelada, demos uma passada lá e demos de cara com 3 crianças na nossa garagem, desenhando um giz no chão e andando de patinete pra lá e pra cá. A gente se apresentou, perguntou de onde elas eram e elas só apontaram pra casa ao lado. Depois, eu e minha esposa fomos conhecer os pais delas, falando que a gente estava comprando a casa e que logo ia chegar caminhão de mudança. Então não era bom deixar as crianças brincando por aí. Os pais disseram que entenderam e que iriam cuidar disso. No dia da mudança foi tudo tranquilo. Dá pra ganhar, família, dá pra ganhar. GG, família, GG. Mas bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, pô. Bom, antes de terminar aqui o vídeo, eu quero falar uma coisa aqui, galera. Deixa eu entrar aqui no meu server privado. Bom, é aqui. Bom, já vou só dar uma resumidinha aqui. Bom, pra quem não sabe quem é, vou explicar aqui. Tem um youtuber chamado Tsukuraya, pô. Ele faz vídeo reagindo e também dublando alguns animes e animações. Só que aí, ele um dia contou que uns 4 canais, eu acho, dele do YouTube tomou 2 strikes. Só que aí depois, no canal principal dele, o Tsukuraya, ele perdeu a monetização do canal e por esse motivo ele não pode mais fazer vídeo no canal dele, ou seja, ele não vai conseguir mais fazer vídeo na conta principal dele. Aí depois ele tá usando a outra conta. E tipo assim, velho, uma coisa que pra quem vê aqui, mano, ver o vídeo completo e chegar até aqui, essa parte, dá apoio lá pro cara, pô. Incentiva o cara a continuar, fala pra ele não desistir. Também tenta mandar lá
fala com o YouTube pra ver se ele consegue resolver esse negócio aí, pô. E vamos ser sinceros, tu criar um canal e perder o canal é bem paia. Mas então, galera, é isso. Mas tipo assim, eu espero mesmo que vocês possam ajudar o cara, pô. Que é a forma que ele consegue se sustentar e pagar os amigos, os caras que trabalham com ele, que é o Daka e o editor dele. Que tipo assim, galera, o Daka e o editor Fio Tsukuraya trabalham com o YouTube, galera. E se eles não conseguem fazer vídeo, ou eles pegam um trabalho real, ou então eles passam fome, entendeu, velho? Eu espero mesmo que ele consiga recuperar a monetização do canal, velho. Porque é um canal que eu gosto muito de assistir, velho. Que esse vídeo dele é muito engraçado, velho. Mas, tipo assim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, viu, galera? Vai lá, segue o canal dele, Tsuki. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Falou.